terceiro, o crente. Agora vamos dizer juntos. Há três que enxergam no escuro. Vamos lá? Vamos dizer as coisas. O cego, o poeta e o crente. Pode sentar que você já decorou. Gostei de você. Agora abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. O verso 5. Tem um negócio interessante. Eu vou ler os 5 e os 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Lá está escrito, se você tem aí, lê comigo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Joia. É engraçado, há três que enxergam no escuro. Quais são os três? O cego, o poeta e o crente. Quais são os três? O cego, o poeta e o crente. Primeiro eu vou começar falando para você que em algumas coisas eu sou privilegiado. Quando lá em casa falta luz, eu sei me virar. E os outros não. Você não sabe o que é isso, né? Tá bacana. 3. Começa a orar você que está embaixo. Não fica tranquilo. Isso acontece muitas vezes quando eu vou pregar num evento assim. Pode ficar em paz. Isso aí eu já sei o que é. Há 3 que enxergam no escuro: o cego, o poeta e o crente. Eu sou quem? Quando tem algumas coisas desse tipo, os maiores profissionais de câmeras escuras, eles são cegos, porque eles podem fazer as coisas no escuro. Olha Deus, olha. E quando você consegue entender isso, você vai ver, aliás, a frase do Pequeno Príncipe, né? Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Você consegue entender as maiores coisas da nossa vida, elas são invisíveis. Ainda mais quando você é pastor. Pastor lida com oração, oração ninguém vê. Pastor lida com intercessão, ninguém vê. Pastor lida com conversão, ninguém vê. Pastor lida com arrependimento, ninguém vê. Na realidade, o grande desafio, talvez por isso o próprio Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e que creram. Na caminhada cristã, o exercício do seu olhar é interessante fisicamente, mas espiritualmente nós estamos em paz, um a um, para mim e para você também. Eu lembro que uma época a minha filha, agora já tem 10 anos, mas quando ela era menor, um dia eu deitado no sofá, ela chegou e ficou próximo de mim assim, passou a mão nos meus olhos, a Lara, e falou assim para mim: papai, eu tive uma ideia. Eu falei: qual foi a ideia, Lara? O que é que o senhor acha de vender assim 2 olhos cegos e comprar 2 pães iguais ao meu? A simplicidade é um negócio. A simplicidade é um negócio. Quando eu não era evangélico, eu tocava numa banda com mais ou menos, tinha eu mais 5 cegos, 6 cegos, 6. E a gente ia para um lugar tocar, era muito engraçado, e na banda quase todo mundo tocava tudo. E a gente ia fazer alguma festa em algum lugar, e um dia eu percebi que eu estava no interior da Bahia, tocando, e estava fazendo um evento e tocando, e de repente nós paramos de tocar e a gente não ouvia ninguém dançando. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Não tem ninguém dançando. E aí, quando nós estávamos ali, nós paramos, tinha um monte de gente postado no palco chorando. Eu pensei que ia fazer uma festa. Eu disse: meu Deus, que tudo.
povo está alegre e aquele povo triste ali embaixo. E aí chegou a mulher que subiu para falar comigo. E a mulher falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa. A mulher, a gente todo diferente, um preto, outro branco, um alto, outro baixo. E a mulher falou assim: vocês são todos filhos do mesmo pai, da mesma mãe? A gente nunca via aquilo. Eu falei: mas como, senhor? Aí ela disse: mas como? Aí ela olhou assim: meu Deus, se for tudo da mesma casa, misericórdia de Jesus. E a gente começou a conversar com aquela mulher, começou a falar da situação, como é que era. Naquela época eu não era crente. E naquela época me faltava uma coisa. A luz que vem do Evangelho do nosso Jesus Cristo. E aquela mulher disse: como é que vocês vivem? E a gente falando sobre curso, falando sobre uma série de coisas. Com sinceridade, eu tinha vontade de encontrar aquela mulher outra vez e de poder dizer para ela tudo diferente. E dizer para ela que há um Deus criador de todas as coisas. E que Ele nos ensina como viver com as nossas limitações. Ele nos ensina como ultrapassar barreiras. Ele nos ensina como vencer limites, como fazer uma série de coisas. Mas o cego, ele tem esse grande desafio de enxergar no escuro. Tem esse grande desafio. Há três que enxergam no escuro. Qual o primeiro? E o segundo? O poeta. O poeta. Provérbios capítulo 3 e o verso 5. Olha como é interessante. O poeta usa a poesia para nos ensinar uma coisa: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é em forma de poesia. O poeta esclarece coisas. O poeta, é engraçado que quando você acorda, você ouve uma poesia, você ouve, além da poesia, você ouve uma música, seja aquela música evangélica ou não. Aquela música, dependendo da situação, parece que foi feita para você. Só o poeta consegue vislumbrar a ideia da psique. O poeta brasileiro consegue entender. É tão interessante. Ainda que você seja evangélico, é preciso reconhecer que a asa branca é uma representação do Nordeste do Brasil. Parece que o poeta da asa branca enxerga no escuro, não é verdade? Usa uma coisa simples para falar de algo tão grande. Da mesma forma, o poeta, escritor de Provérbios, vai dizer: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Deixa eu te falar a riqueza que é o homem entender que é de Deus. E isso é um negócio que mexeu comigo muito. Você sabia? A visão é o órgão que ocupa 1/3 da capacidade cerebral. Processamos 36 mil bits de dados por hora. Gente, nós somos um negócio fantástico criado por Deus. Só para você ter ideia, temos 640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas. O nosso esqueleto, é leve como alumínio, resistente como aço e 4 vezes mais forte que o concreto. Você é essa obra maravilhosa. No seu corpo, você tem mais de 96 quilômetros de veia. O seu coração bombeia por ano 40 milhões de vezes por ano. Somos 8 bilhões de habitantes, mas nenhum tem impressão digital igual ao outro. É fantástico isso, né? Só para você ter ideia, o cérebro humano tem 10 bilhões de componentes que estabelecem num só dia 100 vezes mais
ligações do que todos os sistemas telefônicos do mundo. Com todos os sistemas telefônicos atuais, nenhum deles conseguiu alcançar a capacidade de conexão que o nosso cérebro faz durante o dia. Você é uma obra maravilhosa aos pés do Senhor Jesus. Você é essa criação bendita de Deus. Você é esse projeto que o Senhor arquitetou. O nosso ouvido é projetado para receber ondas sonoras de até 36 km por hora. 236 km por hora o seu ouvido é projetado para receber ondas sonoras. Você é um negócio interessante. Por isso o escritor diz: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Parece que o poeta desvenda. Quando o poeta escreve isso, nós não temos esses dados, nós não temos nada dessas coisas, mas a Bíblia que nós temos, a Bíblia que eu leio, a Bíblia que você lê, ela é atualíssima, porque as misericórdias do Senhor, assim como a sua palavra, é sempre nova, sempre nova, sempre nova. Eu pregava no dia do evangélico numa cidade baiana chamada Jussara, e enquanto eu pregava num palco como esse, tinha alguém atrapalhando o tempo todo, gritando lá embaixo. Eu sabia que estava atrapalhando, eu sabia, mas eu também sabia uma coisa: nada acontece sem que Deus permita. Nem isso que está acontecendo aqui, se Deus não permitir, não acontece. Você entende o que eu estou querendo dizer? Agora você entende que o pastor Josué hoje pela manhã falou que antes de começarmos já tem amalequitas escritos. Você entende o que o pastor Josué quis dizer? A simbologia da palavra de forma poética, e acontecendo na prática aqui. É interessante, porque quando você pensa, o poeta, ele tem o poder de desvendar grandes coisas. Quando você abre a palavra e você começa a olhar, minha filha Mila, agora não, já tem 17 anos, mas quando ela começou a aprender a ler, a mãe passou para ela ler Provérbios. Um dia ela leu Provérbios, e quando terminou de ler Provérbios, ela virou para a mãe e falou assim: não vou mais ler esse livro não. Mas ela falou: por quê? Ela falou: fica só dedurando a gente. O poeta parece que desvenda a alma. O livro que dedura a alma de uma criança. O poeta, há três que enxergam no escuro. Quais são os três? O cego, o poeta e o crente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar um negócio. Eu vou pedir a 2 líderes que estejam locomovendo esse rapaz, que isso aqui já é outra coisa. Fica tranquilo que eu entendi. Então deixa eu te mostrar outro negócio. Vai comigo para Hebreus capítulo 4 e o verso 15. O cego, o poeta e o crente. E agora eu vou chegar na questão do tempo. Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O crente entende que tem um sumo sacerdote, por isso ele vê no escuro. Você entende? Parece que está tudo contrário à sua vida, mas você tem uma esperança de que o seu sumo sacerdote, a sua semelhança, sofreu. Cristo dividiu com o ladrão solidão, vergonha e dor. A cada vez que nós pecamos, que nós falhamos, Ele, com sua graça, vem e divide conosco os nossos momentos mais difíceis, os nossos momentos mais complicados. Mas
deixa eu te falar uma coisa sobre esse enxergar no escuro. Diz a Bíblia: a fé é a certeza de coisas que se não vê, a convicção de fato que se espera. Isso é a fé. Quando nós vivemos uma vida cristã, nós somos chamados a tanta coisa. Mas um dia na minha vida, eu comecei a andar na igreja evangélica. Eu rezava para as aulas todas as segundas-feiras. Eu tinha decorado várias orações, várias coisas. Eu tinha medo, eu tinha muito medo à noite. E um dia, andando na igreja, uma mulher levantou e disse lá atrás: orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Ela foi dormir e eu fiquei a noite toda pensando naquelas palavras. Um belo dia, eu estava no meu quarto e eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é certo, orar ou rezar? Eu era um homem e comecei a pensar: e se eu não rezar para as aulas e elas não me protegerem mais? E se eu não... E eu tinha uma sequência de coisas, e Deus ministrou no meu coração: então você não confia somente em mim. E naquele momento eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu quero aprender a orar. Dentro do meu quarto, uma presença bendita invadiu, e eu sentia como se o Rei dos Reis estivesse sentado na minha cama do lado. No dia anterior, eu encontrei com a Márcia e eu falei para a Márcia: eu sou crente. E ela falou: você se converteu em qual igreja? Eu falei: não, me converti dentro do meu quarto. Ela falou: como foi? E eu fui impactado pelaquela certeza bendita. Eu fui impactado, como se a presença do sumo sacerdote dissesse: você tem luta? Eu também sei o que é isso. Você não vê? Um dia vendaram os meus olhos, eu fui esbofeteado também. E eu comecei a ver que o meu Salvador se identificava comigo. Ele se identifica com você. Sabe a diferença? Acheguemos-nos, portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui entra o momento de se achegar a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Enxergar no escuro é dizer: Senhor, embora muita coisa eu não vejo, eu não sei do futuro, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero me entregar ao dono do futuro. Eu fico pensando, olha bem para mim, você que está embaixo, você que me escuta, quantas pessoas deixaram a vida com Deus porque tiveram dúvida de várias coisas? Ou melhor, mas será que o Senhor está me guardando? Será que o Senhor está me protegendo? Será que o Senhor está comigo? Eu vou contar algo que eu vivi na época. Eu andava sozinha num lugar, e na frente, uma dessas empresas, como se fosse a SEDAI no Rio, eu não sei como é que chama aqui, que trabalha com água e esgoto, tinha feito um grande buraco no asfalto. E eu vim sozinho na rua, e na minha frente tinha aquele buraco de aproximadamente 2 de fundura por 3 metros de comprimento. Eu ia cair ali dentro. E eu estava andando, de repente eu senti como se uma mão empurrasse o meu ombro esquerdo para o lado direito, e eu, sem perceber, comecei a andar de lado. E quando eu cheguei lá na frente, uma mulher falou assim para mim: o senhor enxerga? Eu falei: não. E ela falou: como é que o senhor conseguiu desviar do buraco? Eu disse para ela: o Senhor me acompanha. São várias experiências.
O crente enxerga no escuro. Embora você não vê, você tenha certeza de que Ele está com você. Quando tudo parece trevas, Ele é a sua luz. Ele é a sua luz. Eu tenho conhecido tanta gente, tanta gente. Eu estava em uma cidade baiana agora, e tinha um rapaz crente de uma igreja, mas ele começou a desviar. O irmão dele teve um sonho à noite e disse: eu tive um sonho, meu irmão, e veio um aviso para você. É para que você abra seus olhos. Houve um acidente, ele escapou daquele acidente, mas ele não abriu os olhos. E o irmão dele falou para ele: meu irmão, eu tive outro sonho. Ele foi à igreja, lá na igreja congregacional, ouviu a palavra naquele domingo e não se decidiu por Jesus. Na sexta-feira, na segunda-feira seguinte, veio ele dirigindo um carro, cochilou, desceu a banca e faleceu, quebrou o pescoço na hora. Eu encontrei o irmão dele, evangélico, abracei, e o irmão dele disse para mim: pastor, eu avisei para ele, a palavra do Senhor não é brincadeira. E ele disse: foi apenas um sonho, mas era aviso. Foi apenas outro sonho, mas era aviso. Para um servo do Senhor, o sonho significa muita coisa. É o escuro para quem não entende. Para você é uma visão vinda da presença do Pai. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor Gerson está aqui e ele sabe de uma situação que a gente viveu. Fomos a São Bento, na Paraíba, eu e o pastor Gerson. Eu havia pregado no dia do evangélico em Catolé do Rocha, feito um apelo, e muita gente veio à frente. Queria pedir ao pastor Ronaldo para subir aqui. Muita gente veio à frente. Algumas pessoas se converteram, e eu depois desci dali. Do outro dia falei para o Gerson: eu estou de férias. E quando eu falei para o Gerson que estava de férias, nós fomos a um lugar, e aí naquele lugar alguém disse: pastor, aqui tem uma mulher que não morre. Falei: graças a Deus. Não, pastor, mas também não vive. Falei: como é isso? Não, ela está num estado vegetativo. E eu cheguei lá na casa dela com o Gerson. Interessante que quando eu fui andando, e aí surgiu um boato: um pastor cego vai orar pela irmã, e disseram o nome da irmã, e todo mundo conhecia, pela irmã, por uma mulher, e todo mundo sabia o nome dela. E aí de repente, quando eu ouvi um barulho de gente, eu falei: o que é isso? Gerson disse: é o povo aí atrás. Meu Deus do céu. Nós chegamos na casa, e quando nós chegamos naquela casa, orando por ela, Deus me incomodou e falou: ministra na vida dela. E eu perguntei ao pessoal: ela não se mexe? O pessoal falou: ela não mexe com a mão, pastor, ela não mexe com os olhos, ela não mexe com nada. E eu virei para ela, em nome de Jesus, e lembro do nome dela até hoje, Dona Severina. Eu falei para ela: eu sou um pastor, eu vim da Bahia, e em nome de Jesus, se a senhora está me ouvindo, levante a sua mão. E aquela mulher que muito tempo não se mexia fez assim. Glória a Deus. E eu fiquei impressionado com aquilo, e de repente eu comecei a ministrar na vida dela. E eu falei para ela: a senhora não está bem, a senhora sabe disso, mas o Deus que eu prego, Ele é poderoso para salvar, e Ele está dando essa chance à senhora. E eu falei para ela: embora você não entenda, a senhora não entenda muita coisa, mas eu quero ministrar, e eu sei que a senhora vai perceber. E eu comecei a dizer para ela sobre o poder de Jesus, que era de salvação, de transformação. E eu perguntei àquela mulher: se a senhora quer ser uma crente em Cristo Jesus, mexe os seus olhos. Ela mexeu com os olhos. A filha entrou no quarto, correndo, e falou: mãe, a senhora quer mesmo passar por essa lei dos crentes? E se a senhora quer, então aperta a minha mão. Aquela mulher pegou as duas mãos, pegou na mão da filha dela e fez assim. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Foi uma transformação. E aí eu comecei a orar por ela. E quando eu terminei de orar, eu abracei a filha dela e disse para a filha dela:
eu sinto muito lhe dizer, mas a sua mãe, que você veio se mexer agora, ela vai falecer. Falei, pastor, não fala isso, pastor. Eu falei, vai. Nós viajamos, o Gerson está aí, ele sabe disso. De São Bento para Jardim de Piranhas, o celular saiu do ar, né? Saiu da conexão. Quando foi da rede lá no Rio Grande do Norte, o celular tocou, era ela. Ela disse, pastor, a minha mãe faleceu. E eu falei para ela, é verdade. Ela disse para mim, pastor, agora eu sei por quê. Eu falei, por quê? Ela disse, porque a minha mãe ficou muito doente. E eu frequentava uma igreja lá no Marabá, no Pará. E eu pedi ao Senhor que não deixasse a minha mãe morrer sem aceitar a Jesus. E ela esperou esse tempo todo para que o Senhor viesse ministrar a palavra e ela fosse salva pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Há mais de 162 referências bíblicas sobre o inferno no Novo Testamento. 70 delas ditas por Jesus. O inferno existe. É por isso que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, morreu por você, verteu sangue na cruz, para que você pudesse ver, apesar da escuridão desse mundo. O mundo jaz em trevas, mas quem aceita Cristo tem a luz da vida. Aleluia. A luz da vida. Glória a Deus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Talvez você também seja evangélico. Também seja evangélico. Mas quem sabe, mesmo aqui, olha bem para mim, escuta o que eu estou falando com alguém que veio do projeto. Mesmo aqui, uma pregação como essa, você sentou ali e disse, Deus fala comigo. Fala comigo. Você entende o que é isso? Você entende o que é Deus falar comigo? Você está vendo alguma coisa aqui, a não ser um pregador? Mas quer que eu te diga? O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. A paz que você pode receber essa noite, ela não tem preço. Ela não tem preço. Os medos que eu tinha, todos eles foram embora. Eu dizia para a Eliana, lá no hotel, e falava para ela, Eliane, muita gente precisa de psicólogo, e eu acho que é verdade, precisa mesmo. Mas uma coisa eu percebi, depois que Jesus entrou no meu coração, todos os meus temores foram mudados pela presença dele. Não sei, talvez você foi visitado essa noite. Talvez você foi visitado essa noite. Por quem? Por uma palavra especial no seu coração. Eu tenho uma pergunta para fazer. Há alguém essa noite? Eu estou bem longe de você, não sei. Mas você pode fazer, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio. Há alguém aqui que nessa noite quer manifestar publicamente que quer encontrar-se com Jesus? Se tem alguém, levante uma de suas mãos. Assim como eu estou fazendo. Tem alguém? Uma de suas mãos. Assim como eu estou fazendo. Uma de suas mãos. Assim como eu estou fazendo. Alguém aqui quer dizer, Senhor, faz-me ver além das dificuldades, além das coisas. Alguém, faça assim com uma de suas mãos. Alguém quer ter um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alguém, faça assim com uma de suas mãos, assim, tem uma pessoa? Alguém, faça assim, como eu estou fazendo, lá no alto. Alguém quer se entregar a Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para ser mudado por ti. Eu estou aqui para ser transformado por ti. Se tem alguém, faça assim lá no alto, sem medo. Confesse a Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Quantas vezes, em tantos lugares, eu vi essa coisa acontecer, e agora